Oi, gente! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Estamos aqui num estúdio improvisado, mas não podemos deixar de trazer a mensagem do Evangelho para as pessoas. E desta feita, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. A gente vai ler o versículo 16, o versículo 18 e o versículo 26. João, capítulo 14, versículos 16, 18 e 26. O tema da nossa mensagem de hoje é Meu Amigo Consolador. Vejamos o que diz a palavra de Deus ao nosso coração. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E o versículo 26 nos diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós vamos tratar sobre o nosso querido amigo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo, mais conhecido como o Consolador. A reflexão desta mensagem nos diz que na noite antes de morrer, Jesus sabia que seus discípulos estavam prestes a enfrentar a maior tempestade de suas vidas. O medo, a dúvida e a solidão batiam a porta. E para prepará-los, ele fez uma promessa revolucionária, dizendo: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E o que diz o que vem a ser esse outro Consolador? Se Jesus Cristo disse que o Pai iria enviar um outro Consolador, é porque já existia um para consolar, para confortar, para abraçar, receber, cuidar das pessoas. Então, quando estava se aproximando da morte de Jesus, para os discípulos e demais pessoas não ficarem sós, achando que estariam órfãos, Jesus pediu ao Pai para que enviasse outro Consolador. E na linguagem original deste tema, a palavra usada para outro significa outro da mesma espécie. Jesus não estava enviando um substituto inferior, ele estava enviando alguém exatamente como ele, plenamente Deus, plenamente amigo, plenamente presente em nossas vidas. Uma pessoa que estivesse à altura, alguém que pudesse atender às necessidades das pessoas da mesma forma que Jesus atendia. E se você já se sentiu órfão na fé, abandonado por circunstâncias ou incompreendido em sua dor, este devocional é para você. Hoje quero te apresentar 3 facetas do seu amigo Consolador. Primeira, ele é a presença que enxuga as lágrimas. No versículo 16 desse mesmo capítulo, desse mesmo livro, nós podemos ver que o termo grego utilizado para interpretar o Consolador, chamado Paracletos, é rico em significado. Literalmente significa aquele que é chamado para junto de nós. E no contexto jurídico romano, era um advogado de defesa. Na Roma antiga, o Paracletos era como o defensor, era como o advogado que estava a defender alguém. E no contexto familiar, era um amigo que se senta ao seu lado no chão quando as palavras acabam, sentam ao seu lado à mesa para poder alimentar-se, enfim. Tem vários significados para o termo Consolador. E o Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma coisa divina. Pelo contrário, ele é uma pessoa
ele tem emoções, ele tem vontade, ele tem intimidade. Depois você vai ler na sua Bíblia, no livro de Efésios capítulo 4, versículo 30, e você vai ver que o Espírito Santo tem emoções. Depois você leia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, e você vai ver que o Espírito Santo tem vontade. E logo em seguida, você vai entender perfeitamente o que estamos a dizer aqui sobre o nosso querido amigo Espírito Santo. E quando você chora, sem saber o que dizer, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Em Romanos capítulo 8, verso 26, você pode ler esse contexto, que ele não apenas te dá consolo, mas ele é o Consolador. Quando Jesus Cristo diz, vou ao Pai, mas deixarei um Consolador. Era justamente para não deixarmos sozinhos, era justamente para que a gente não se sentisse abandonados, órfãos, sem uma instrução, sem um guia, sem um orientador. E se você tem percebido nas nossas orações, a gente sempre orienta que Deus nos envie para perto de nós o nosso querido amigo Espírito Santo. E a gente pede para que o Espírito Santo nos conforte, nos console, nos oriente, nos guie, nos conduza pelo caminho da verdade, da justiça, da salvação. Ah, pastor, eu me lembro dessa oração. Todas as vezes que tu está orando, tu sempre repete essa mesma frase. Mas sim, temos que pedir todo santo dia a misericórdia a Deus através do Espírito Santo para nos conduzir pelo caminho certo. Porque o mundo aí fora só tende a levar as pessoas para o caminho errado, para o caminho da perdição, para o caminho da insatisfação, para o caminho da tristeza, para o caminho tortuoso, enfim. O mundo jaz no maligno e ele só tende a levar as pessoas para o caminho errado. O inimigo das nossas almas, ele só veio para deturpar as excelentes intenções de Deus através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E quando nós pedimos a Deus para manter o Espírito Santo junto a nós, isso quer dizer que nós temos ali um orientador, um guia, um facilitador, alguém que podemos também contar com essa pessoa, até mesmo para os momentos de tristeza, os momentos de angústia. Sabe aqueles momentos que você não consegue nem chorar por causa da dor no seu coração, por causa da dor na sua alma, por causa da dor no seu espírito? Eu não estou falando de dor na carne, eu não estou falando de uma dor de cabeça, eu não estou falando de uma dor de dentes, não. Eu estou falando daquela dor que você não encontra remédio na farmácia para poder curar essa dor. Eu estou falando de uma dor que você não encontra médico aqui na face da terra para poder curar essa enfermidade, essa dor que existe dentro da sua alma. Mas eu quero lhe apresentar um remédio fenomenal. Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo, ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que a dor que você sente, o Espírito Santo também sente por você. E ele, junto ao Pai, intercede, suplica para que o Pai possa enviar recurso, enviar o bálsamo, o alívio para as suas dores, a alegria que você precisa, a força que você necessita para poder superar os obstáculos, as lutas, as devastações da vida contra você mesmo. O Espírito Santo, ele é um excelente companheiro e precisamos dele todos os dias, todas as horas, em todos os momentos da nossa vida. Da mesma forma que a presença de Deus em nosso ser, ela não pode deixar de existir. Da mesma forma que a presença de Jesus Cristo em nossas vidas não pode deixar de existir, também a presença do Espírito Santo é super importante em nossas vidas. E eu posso dizer para você que o Espírito Santo é a cura para a orfandade. No versículo 18, nós lemos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
a pior sensação que um ser humano pode experimentar é a do abandono. Talvez você tenha um período, assim, na sua vida que tenha perdido um ente querido, um relacionamento, ou se sinta rejeitado até mesmo dentro da própria igreja, da sua comunidade. Mas Jesus Cristo disse, isso não será o seu destino final. O Espírito Santo é a garantia de que Deus nunca se ausenta de nossas vidas. Mesmo quando os amigos falham, mesmo quando a família nos abandona, mesmo quando não encontramos ninguém para estender as mãos para nos ajudar, mesmo quando os líderes espirituais da sua vida se afastam, ou quando a noite parece mais escura, o Consolador, o Espírito Santo, está ao seu lado. Ele está ali, sussurrando a você, no seu ouvido, ainda não acabou. Eu estou aqui. Você não está só. E aí você vê que é a prova de que você tem um Pai nos céus que se importa com os detalhes do seu chão. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, uma situação terrível, que parece que você não consegue nem colocar os pés no chão. Mas sempre ouvimos essa frase, dá o passo que Deus coloca o chão embaixo. É justamente a provisão, a providência divina para com a sua vida. Tudo que você necessita, tudo que você almeja, o nosso amigo Espírito Santo está sempre intercedendo a Deus. Olha, Pai, olha Deus, seu filho ou sua filha está rogando lá, está precisando, está necessitando, está sofrendo bastante, mas está chorando tanto que eu estou até comovido aqui e estou ao ponto também de chorar. Mas eu quero te implorar, eu quero te suplicar em favor daquela pessoa. Por gentileza, atenda ao pedido, concede conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Aquela pessoa já sofreu tanto, ela necessita da tua intervenção. E aí você percebe que as coisas vão começando a se articular, o escuro fica mais claro, a noite se transforma no dia, e você vê que Deus vai trabalhando em seu favor. O Espírito Santo levando as suas orações, trazendo as respostas, trazendo as suas vitórias. E aí você pode contar plenamente com a presença dele ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Pense num companheiro fininho, exemplar, impecável, que quando você precisa, é só você dizer, amigo Espírito Santo, intercede ao Pai com os teus gemidos inexprimíveis. Talvez você não consiga nem falar de tanta dor emocional que você sente. Mas o Espírito Santo sabe interpretar a sua dor. O Espírito Santo sabe interpretar as suas lágrimas. O Espírito Santo leva até o Pai os seus pedidos, aqueles que você não consegue nem proferir, não consegue nem abrir a boca para falar. O Espírito Santo sabe interpretar e leva a Deus, para que Deus use da sua infinita misericórdia, se compadeça de você e atenda ao seu clamor. O Espírito Santo está diariamente ao seu lado para lhe conduzir, para lhe orientar, para lhe consolar. Nada que um consolo, nada que um conforto, que um ombro amigo possa facilitar para nós. E o Espírito Santo é justamente isso, o consolador, o facilitador, um ombro amigo em todos os momentos da sua vida. Ele é o amigo que ensina e que lembra. No versículo 26 a gente viu, muitas vezes a nossa tristeza, ela tem assim um misto de confusão. E aí, Deus, por que isso está acontecendo? A gente começa a perguntar, fala até algumas coisas que não deve. O que eu faço agora? Será que o Senhor me abandonou?
Será que o Senhor não está vendo esse meu sofrimento? Será que eu vou morrer nessa situação? Será que o Senhor não vai melhorar a minha condição de vida? Quantas vezes você não já perguntou isso a Deus? Quantas vezes você não já clamou a Deus? Quantas vezes você quis bradar de tanta dor, mas não conseguiu abrir a sua boca para gritar? Dá aquela vontade, tô com aquela vontade de gritar, tô com aquela vontade de soltar a voz. É justamente algo que está preso dentro de você e que precisa ser liberado, precisa ser posto para fora. É nesse momento que você clama a presença do Espírito Santo em sua vida para que ele possa fazer as intervenções espirituais também. Jesus chama o Espírito Santo de aquele que vos ensinará todas as coisas. Em meio ao caos, ele organiza os nossos pensamentos. Quando a ansiedade está tentando lhe dominar, ele traz à nossa memória a palavra que nos salva. Ele pega a verdade que está escrita na Bíblia e transforma em vida para o nosso coração. O Espírito Santo é o seu instrutor particular na escola da fé, guiando você passo a passo para fora do labirinto da dor. Já viu um labirinto? Você sabe por onde entra, mas roda, circula, vai para ali, vai para aqui, para lá, volta para o mesmo lugar, depois entra novamente, tentando chegar na saída. Se perde até em alguns momentos, mas quando você para, pede ao Espírito Santo para lhe orientar, lhe mostrar o caminho, que momento, em que situação, o que você deve fazer, aí ele vem a lhe confortar, ele vem lhe consolar, ele vem refrigerar a sua alma, a sua mente, o seu coração, trazendo palavras doces, palavras amáveis, palavras agradáveis da parte de Deus para lhe confortar. E aí ele vai lhe guiando, e você no seu passo a passo vai conseguindo sair dessas situações tenebrosas nas quais você está enfrentando. E aí eu lhe pergunto, você tem permitido que o Espírito Santo lhe console? Vivemos em um mundo que nos ensina a ser autossuficientes, não precisar de nada, de ninguém. Ou seja, eu posso, eu devo, eu faço o que eu quero, enfim, eu posso tudo. E muitas vezes tratamos o Espírito Santo como uma emergência divina. Chamamos apenas quando a situação já está desesperadora, mas ele quer ser o seu companheiro de todos os dias. O consolo do Espírito Santo não vem apenas para nos fazer sentir melhor, ele vem para nos fortalecer. Ele não move todas as montanhas, mas nos dá pernas de águia para subir sobre elas. Lembra de Isaías 40:31? Então hoje você pare por um momento. Eu sei que você está cansado de sofrer. Eu sei que você está cansado de lutar. Eu sei que você está ao ponto de desistir, de chutar o balde, jogar a toalha ao chão e dizer, chega, para mim não dá. Mas eu lhe peço, mais uma vezinha, abra o seu coração e diga assim, amigo Espírito Santo, meu amigo Consolador, eu não quero mais lutar sozinho. Eu te convido a sentar-se comigo nessa situação difícil. Ensina-me o que eu não consigo, o que eu não estou conseguindo enxergar. E me lembra que eu não sou órfão. Eu tenho um pai e eu tenho a ti como meu consolador. Converse com ele. Peça para que o Espírito Santo intervenha na sua vida. E você vai ver que toda essa angústia, que toda essa mágoa, que toda essa tristeza, que todo esse fardo, ele vai apresentar ao Pai. E na intervenção espiritual, você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Mas você precisa dar espaço para o Espírito Santo trabalhar. Você precisa convidar o Espírito Santo para lhe orientar, lhe conduzir, estar ao seu lado todos os dias. Lembre-se, você não é órfão. Você não está só nesta peleja, nesta luta, nesta batalha. Ele está com você diariamente, lhe ajudando a se tornar mais do que vencedor por Cristo Jesus. Cada vez mais,
vencedor por Cristo Jesus. Porque você já é vencedor, você já é vencedora. E com Cristo, você é mais do que vencedor. Que você possa refletir nessa mensagem, que você possa analisar direitinho tudo o que foi dito aqui, consultar as referências bíblicas que foram passadas nesta mensagem e ter uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Pai através da intercessão do Espírito Santo neste momento. Me acompanhe nesta oração no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em cuja presença nos encontramos e temos a plena certeza de que o Senhor está conosco neste exato momento. Como temos a plena certeza de que o nosso amigo Espírito Santo está sempre a nos consolar, sempre a nos confortar, sempre a nos instruir, a nos fortalecer, a nos mostrar o caminho da verdade, da justiça, da salvação. Aquele caminho que nos leva a Ti, através de Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pai eterno, Pai amado, Pai querido, nós queremos Te pedir, através da intercessão do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa olhar para cada um dos Teus filhos com o Teu olhar de misericórdia, com o Teu olhar de ternura, com o Teu olhar de amor, com o Teu olhar de prazer, com o Teu olhar amigável, um olhar de pai para filho. Meu Deus, eu Te apresento os enfermos, não só de enfermidade física, mas de enfermidade emocional, de enfermidade psicológica, de enfermidade sentimental. O Senhor que é a cura, o Senhor que é o bálsamo, o Senhor que é o alívio para as nossas dores. Eu Te peço no nome de Jesus que o Senhor possa estender as Tuas potentes mãos, passando sobre cada vida agora em nome de Jesus, arrancando pela raiz toda e qualquer sorte de enfermidade e derramando o Teu óleo santo, o Teu óleo sagrado, o sangue de Jesus Cristo, o qual nos purifica de todo mal. Que o Senhor possa derramar da Tua graça sobre essas vidas, concedendo libertação. Os que estão cativos, oprimidos, enraizados nos vícios, na droga, no álcool, na prostituição. Que o Senhor possa dar libertação a essas pessoas, que o Senhor possa trazer liberdade a essas pessoas em nome de Jesus. Que o Senhor possa olhar para cada um deles com o Teu olhar de carinho, de ternura. Meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo neste exato momento por qualquer tipo de situação. Seja perseguição, seja uma palavra que foi maldita, seja lá o que for, meu Deus. Que o Senhor possa, com o Teu carinho, com o Teu abraço, com o Teu afago, derramar sobre essas pessoas uma brisa suave, um refrigério na alma delas. Querido amigo Espírito Santo, eu Te peço humildemente que Tu possas Te fazer presente em cada vida, em cada olhar, em cada ser, em cada família, em cada lar, preenchendo os espaços vazios e não deixando brecha nenhuma para o inimigo nos afrontar, brecha nenhuma para o inimigo se aproveitar. Que caia por terra agora toda seta maligna, todo e qualquer dardo inflamado do inimigo, todo qualquer laço satânico, seja destruído agora em nome de Jesus. E que essas vidas possam prosperar espiritualmente, que essas vidas possam ser abençoadas poderosamente no nome de Jesus. Que elas possam sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na vida delas. E que esses lares possam ser abençoados. Que a paz possa voltar a reinar. Que tudo que não agrada ao nosso Senhor seja arrancado agora, seja extirpado agora. Que Tu possas fazer uma obra maravilhosa, Espírito Santo. Paira sobre essas vidas, sobre essas casas, sobre esses comércios. Que a paz e a prosperidade sobrevenham no nome de Jesus. E que o Teu amor, que a Tua graça possa tocar nessas mentes e nesses corações,
aflitos, afligidos, que neste momento sofrem transformação espiritual para a honra e para a glória do nosso Pai Celestial. Pai amado, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, certos da nossa vitória, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que o Espírito Santo possa lhe conduzir pelo caminho da verdade, da justiça e da salvação. E que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor, ao redor da tua família, do teu lar, do teu comércio, do teu negócio, para vos livrar e vos guardar de todos os males. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificação de novas mensagens. Curta cada mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Envie para os parentes, para os familiares, para os amigos, colegas de trabalho, para os vizinhos, enfim, vamos proclamar o Evangelho do Senhor. Vamos mostrar para eles que o nosso amigo Espírito Santo também está a interceder por cada um deles no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Um forte abraço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.